Vamos pro debate, Didi? Vamos pro debate. Vamos pro debate. Agora vai pegar fogo esse negócio. Quero ver. O que aconteceu aí que deu o debate aí, hein? Exatamente. Kathleen Turner, a namoradinha da América, deu uma nova entrevista aí, um novo papo. E aí ela resolveu dizer que quando eles estavam produzindo o sensacional Indiana Jones 4 e a Caveira de Cristal, opa, alguns dizem o melhor da série, né? Que o Steven Spielberg e o Harrison Ford estavam contrários à ideia de introduzir alienígenas na mitologia, na arqueologia, né, digamos, do Indiana Jones, e que o George Lucas insistiu, não, we're gonna have the aliens, it's gonna be very good for the franchise e tal. E que rolou uma cisão e que ela acredita isso, dentre outros pequenos probleminhas, a ter feito com que o filme seja, agora falando a verdade, não zoando, o pior da franquia até hoje, né, considerado pelos fãs. Pior e aí, do que o último? Então, o pessoal costuma dizer que sim, quer dizer, o pessoal, né? Se você for medir aí por Rotten Tomatoes, Metacritic, essas paradas, o Caveiro de Cristal, tanto que quando saiu esse agora aí da Lança do Destino, eu não vi, eu só vi um terço dessa porra, que tem a neta dele, eu acho. Acho que é o Spirit of Destiny, não é? Porque o A Great turma- Circle é o jogo. O Great É Circle o jogo, que né? dizem que é legal. O jogo Muito dizem bom. que Não é The maneiro. Dial of Destiny? Esse aí é o filme, Esse exatamente. E, pô, a galera falou, tipo assim, até que não é tão merda quanto o Caveiro de Cristal. Aí eu não sei o que exatamente isso diz. Mas isso acabou levantando a seguinte debate que a gente vai estender aqui pra vocês nos comentários, turminha, que é uma espécie de mata-piloto especial, porque o Spielberg, justamente agora que tá fazendo um filme sobre a revelação alienígena, que amanhã estará no podcast Matando Robôs Gigantes, em grande estilo, em vídeo. Ele, nas entrevistas, o pessoal falou, cara, o filme do Backrooms tá aí, brother, uma parada que nasceu da internet, do Kane Parsons, tá chegando nos cinemas e muito elogiado, uma parada quase unânime, por aí vai. O Obsession também, filmes, entre aspas, independentes ou simplesmente menores em investimento, não tem grandes estúdios por trás, e estão agradando muito mais do que os filmes que Hollywood está injetando dinheiro. Olha o que aconteceu com o Grogu e o Mandaloriano. Rapidamente foi quicado dos cinemas para que a galera botasse o Obsession e o Backrooms, que estão virando uma febre. E aí o Spielberg virou e falou assim, cara, mas isso é muito foda. Por quê? O Kane Parsons e essa galera nova tá fazendo no YouTube o que eu, o George Lucas, o James Cameron fazíamos quando nós éramos adolescentes. A gente filmava os nossos filmes, fazia os nossos filminhos e passava na escola, a gente passava pra família. O pessoal tá vendo as imagens do excelente Backrooms aí, eu adorei Backrooms, eu já era fã do Kane Parsons, agora verei mais ainda. E aí criou essa parada, tipo, ele falou assim, a gente precisa de mais, Hollywood precisa, o Spielberg falou, Hollywood precisa olhar mais para esses criadores, para esses cineastas de YouTube, porque é dali que sairão os próximos grandes nomes. E aí a gente pensou em debater isso aqui, tipo, Spielberg tem razão? O YouTube é o futuro de Hollywood, queridos emergistas? Essa é uma questão muito interessante. Lembrando que antigamente, né, e falando da época aí de Spielberg começando, George Lucas e tal, não se tinha um lugar para se mostrar suas obras, né, ou para se experimentar da maneira que a gente tem hoje em dia. O YouTube, ele é, independente de qualquer porra, ele é automaticamente uma revolução de visibilidade. Você pode pegar o seu filme, qualquer que você fez, você bota lá e qualquer pessoa no mundo que tem acesso à internet assiste. E não tô falando que qualquer porra que eu puser num drive virtual vai ter. Não. O YouTube, ele é uma plataforma que é capaz de gerar visibilidade, impulsionar, de chegar a um grande público e tal. Isso que o Didi falando rapidamente, o Kane Parsons, ou Kane Pixels, depois vocês catem lá o canal do Kane Pixels, ele é um dos centenas que fizeram vídeos de Backrooms. Pra quem não sabe, Backrooms é tipo uma creepypasta, não tem dono o Backrooms. Todo mundo escreve a sua versão de Backrooms. Ele escreveu a dele, fez uma série de Mas ele ficou meio pirado com a parada, usando né? o Blender, hiperfoco, exatamente. Ele fez o hiperfoco o cara tinha 17 anos. Fez uma série de vídeos excelentes. Se vocês assistirem, entra na playlist do Kane Parsons. Não precisa ter assistido o Backrooms e nem um ou outro. E vê lá os Backrooms do Kane Parsons. Cara, é como se fosse um curta de ficção científica. A lá Half-Life, sabe? É uma parada muito maneira, muito bem construída. O cara fez no Blender, que é um software, né? E, brother, ele se destacou. É o que o Didi acabou de falar. Tu bota a tua parada... Claro que tem muita gente boa que não se destaca, porque o mundo é injusto. Mas, de alguma forma, meu irmão,
a parada foi. Muito bem colocado, Didi. E acho que antigamente a dificuldade tinha uma barreira que era, você tinha que conseguir botar teu filme no festival, ir bem no festival, chamar a atenção de um estúdio, ter uma capacidade de negociar. Você não acha que faculdade de cinema, a similaridade dos dois tá quando você pensa assim, quando você muda, a geração não engole mais o que os donos do conteúdo e da mídia estão empurrando. Então, assim, quando você olha nesse American New Wave, né, que o Afonso está citando aí, que é a galera do Spielberg, do George Lucas, do Scorsese, enfim, esse bonde todo veio... Tarantino, um pouquinho depois. Não, mas o Tarantino é muito depois, né? Tarantino é muito depois. O American New Wave mesmo não muito, acontece não, cara. até o James Cameron. Peppa Filmes. Porque a Peppa Filmes. O American New Wave, ele acontece ali, eles. Driver, Apocalipse Now, é 60 e começo de 70, se consolidando em 80. Mas assim, você tinha os estúdios de cinema ali que começavam a perder a audiência para televisão, e aí olha a similaridade, você tem as mídias tradicionais perdendo audiência para as redes sociais, né? Então você já tem uma similaridade. Você tinha os executivos, aqueles famosos, quando a gente vê essas séries, esses filmes, aqueles caras da Paramount, da Fox, da Warner Bros, da outra lá, da Metro Goldwyn Mayer, os caras que mandam pra caralho, querendo dizer, empurrar o faroeste ou aqueles outros clássicos, o herói consolidado, e essa geração falando assim, não, cara, o anti-herói funciona, ele serve porque o consumo do público é diferente, é uma geração hippie, é uma coisa... E esses executivos não entendiam. E aí veio essa nova onda que fazia parte dessa galera e se conectou. E aqui é a mesma coisa. As redes sociais tiram do controle os estúdios, a televisão, isso tudo, dão o controle na mão da rede social, e você tem um monte de gente velha que não compreende a cabeça do jovem, que acha que a linguagem desses caras é uma merda. E aí o cara fala, não, a minha linguagem ela só precisa ser organizada. Tanto que similar, isso que o Beta... Né? Pra caramba. Isso que o Beta tá agora desenhando, você teve recentemente uma adaptação do conceito do Backrooms, só que feita por Hollywood. Eu tenho a impressão que saiu pelo American Horror Stories, aquela antologia, né? Uma série que tem... Enfim, eu acho que foi pelo American Horror Stories, que estrelou o ator dos Sopranos, que era o Montesante lá, o sobrinho do Soprano, o merdeiro, lembra desse cara? Ele continua atuando, né? Fez White Lotus e tal, e ele interpreta um carinha que se perde no Backrooms. Só que, cara, se o Léo conseguir encontrar, é uma merda, porque é a versão do Backrooms, isso que o Beto falou, pelos olhos de Hollywood. Então os Backrooms é tudo mal iluminado, é tudo escuro, e aí os monstros são tipo, sacou? É tipo, o executivo fala, será que não pode ser bem iluminado? Pode ter luz de escritório? Você tá louco? Bota escuro, bota o cara fugindo de monstros, e o cara tipo, não, mas Backrooms não é isso. Não, vocês não sabem nada de terror, eu venho fazendo terror desde 1989, garoto. O que você... E é isso, os caras estão se desconectando, não todos, né? Mas essa turma que o Beto exemplificou tá ficando se desconectada da nova audiência. Olha aí, esse é o Backrooms merda. O que é isso? Eu achei que fosse uma colher gigante. Uma pá. É que não deixa de ser uma colher gigante. Exato. Esse cara, ele não parece um pouco o Shia LaBeouf dos Transformers também? Ele não tem uma coisa de Ele parece o Shia LaBeouf com o Luciano Huck. Com o Luciano Huck. Exatamente. Mas aí, cara, é muito essa parada. Você vê assim, os caras tentaram fazer o Backrooms, foi um lixo, porque o público que gosta de Backrooms foi ver e falou assim, cara, isso não é Backrooms. E aí os caras chegaram pro Kane Parsons, e o ator que faz um personagem do Backrooms lá, um cientista, ele foi nas redes sociais, nas próprias redes sociais dele, e falou assim, eu tô vendo a galera dizer que o estúdio tá dizendo que foi o youtuber Kane Parsons que dirigiu, mas na verdade chamaram outro cara. Ele falou assim, eu tava lá, galera, eu vi o Kane Parsons que dirigiu. Ele tinha assistente, porque foi o primeiro filme dele, mas assim, os caras acreditaram, falaram, meu irmão, o cara fez uma parada de centenas de milhões de visualizações na internet, vamos dar pra ele o controle do bagulho, vamos acreditar. E o filme cara, muito fechadinho, muito bonitinho. Esse cara, se jogar as cartas certas, então, isso aí já é do... Afonso, do novo, isso aí que tu falou me parece ser uma das grandes diferenças, assim, porque é muito difícil para esses executivos mais velhos dos estúdios entenderem que o cara é foda, não porque ele fez um filme, mas porque ele criou uma comunidade. E existe uma diferença hoje no poder que você tem de criar uma comunidade
é contar uma história, só que de uma forma completamente diferente do que o cara imagina, editado em 2 horas. Então já é um modelo novo, e ele está transpondo esse modelo novo só em outra mídia, porque o Backrooms dele não é o filme, é tudo que ele construiu. O filme é mais uma parte do que ele vem construindo ao longo do tempo para alcançar uma nova audiência e continuar crescendo a comunidade dele. Então, assim, é isso. Eu gosto muito da ideia. Né? E vai continuar, quer dizer, você vai, por exemplo, eu era fã do cara, inclusive fica também o convite aí, eu fiz um programa com o meu sobrinho, com o Gohan e o filho do 3D, lá no Bunker X, sobre Backrooms, no Dia das Crianças. A gente chamou eles dois pra fazer uma brincadeira sobre o que a molecada... E a gente falou de Backrooms, sacou? Então, assim, eu sou fã do cara, do Kane Parsons, há muito tempo. E aí, tipo assim, eu sou fã do cara, aí vou no cinema, tá continuando a história, só que agora, como o Beto falou, nesse formato de 2 horinhas. E aí, quer dizer, ele vai continuar a fazer coisa, creio eu, no YouTube, esses pequenos shorts. E aí, o lore continua na internet, mas não de um jeito forçado, com o executivo lá fazendo um bagulho que ele não entende. Daqui a pouco lança, sei lá, o Backrooms 2. E aí a parada vai, cara, numa trama muito interessante de intermídia, né, Didi? Mas eu boto um seguinte ponto. O Backrooms não é dele. Né? O Backrooms esforço de comunidade que eleva e aumenta e amplia essa história que está sendo contada. Dito isso, a minha preocupação que fica é ele ser intitulado dono da obra, e aí ele vai começar a fazer esses filmes de Backrooms. Quando, na verdade, o que faz a parada ser divertida é o fato de você ter uma pluralidade, não sei se falar, pluralidade de criadores da história se envolvendo com aquilo ali. Esse cara que você citou, ele é um nome que se destacou diante de vários criadores. E aí esse cara acabou sendo levado para lá. Diogo... Só concluir rapidinho. Conclui. Eu gosto de fazer um paralelo muito com o Andy Weir. O Andy Weir, que é hoje em dia um fenômeno da ficção científica no cinema, e ele foi um fenômeno da ficção científica na literatura também. Ele era um cara que veio de escrever, cara, textinho em blogzinho, cara. Escrevia os textinhos lá no fórumzinho dele, evoluindo a história, capítulo atrás de capítulo, e a comunidade ia entrando, ia curtindo as paradas e alterando alguns capítulos, dando sugestão, falando, esperando pra ver, e ele ia construindo a história. O primeiro livro dele foi construindo muito em parceria com a comunidade dele. Tanto que ele vende, a comunidade devia ter uns 3 mil seguidores, mais ou menos, e essa galera toda ajuda, influencia muito ele na criação do primeiro conteúdo, que alavanca ele para um lugar maior. E aí ele vai e ele começa a criar as histórias sozinhos. Ou seja, dá para fazer essa transição de você ser um compilador, né, de histórias comunitárias e você criar a sua própria parada? Claro que dá. O Andy Weir é um exemplo disso. Se tornou um nome muito forte. Mas, ao mesmo tempo, no fenômeno Backrooms, é muito complicado de você ter uma pessoa como o Andy Weir que se intitular, né, dono da parada. Sabe o que me parece? E me parece que esse seu olhar, lindo. Ele dá medo. Seu olhar lindo. Não, parece que o Diogo tá com medo da visão do Backrooms ser capturado por executivos antigos, mas a esperança talvez esteja na mão de um diretor novo como esse. Que ele falou? Porque quando ele fala que o Kenny Parsons o Backrooms pode ser associado a ele, o que eu tô falando é assim, cara, ele pode ser simplesmente um cara que fez o filme Backrooms. Você imagina daqui a 2 anos vir um filme Backrooms de outro diretor, e Backrooms vira sim uma coisa que o cinema entende, que fala assim, cara, é uma parada de comunidade, várias pessoas contam essa história. Mas é igual zumbi, igual zumbi, galera. O Backrooms, ele vai se transformar. Isso. Tipo isso, é zumbi Drácula, é um folclore internetico. Então, e aí, quem quiser conta a sua visão sobre ele. Eu não acho que vai ficar na mão do Kenny Parsons, sabe? Nem pode. E aí, exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que isso não pode acontecer, porque senão você quebra o que faz. Não, eu entendi a preocupação. É tipo o estúdio chegar e falar assim: eu registrei agora a marca Backrooms. Agora o Backrooms eu esqueci qual é o nome do estúdio que fez o filme aí. É a 24? Não sei se é a 24. Vamos dizer que seja. Eu entendi. A preocupação do Didi. Eu vi até o pessoal do Red Letter Media, que vocês sabem que eu gosto muito, discutindo isso. Assim. O cara falou assim: cara, é uma parada muito nova. Porque ninguém é dono dessa porra. E aí ele fez o que fez, um dos que fez mais sucesso. É da A24 mesmo? E aí ele falou assim: e aí, será que a A24 vai ver assim? Eu agora sou dono do conceito Backrooms. E aí você vai mandar apagar todas as centenas de vídeos Backrooms de outros canais? Então, e os jogos? Tem jogo dessa porra.
Mas aí pool o ponto, rooms. Afonso, é que se uma empresa fizer isso, ela vai comprovar o tamanho da desconexão que ela tá do Isso, mundo de hoje. Porque é. esse tipo de coisa, ele não pode ser sequestrado por ninguém. E digo mais, o próprio Kenny Parsons, se alguém fizesse isso, deveria ser o primeiro a falar, ó, não pode. Isso, Não, é de deixa todo a galera mundo. fazer, e você... Porque eu É igual cheguei aqui Drácula. porque eu podia. Mas é isso, tipo assim, qual... Não, mas, a gente ó. já fez vídeo assim, qual o seu Drácula favorito? Eu gosto do Bram Stoker. Eu gosto do Nosferatu. Eu gosto não sei o quê. Tipo, cada um faz o teu aí, brother, mas, né, aí tem um debate, mas, ó, esse aqui é melhor. Uma parada que aconteceu que acabou não... Nós, seres humanos, nós temos meio que a necessidade de criar padrões, né? A gente olha pro mundo criando certos padrões e tentando categorizar as coisas, de certa forma, né? Óbvio que a gente luta pra muitas coisas e tal, para não fazer isso o tempo todo, mas a gente acaba fazendo uma maneira da gente facilitar a nossa interpretação do mundo. Dito isso, fazendo um paralelo aqui com um fenômeno que aconteceu dentro da cultura pop. O Critical Role, que é um grupo de jogadores de RPG que jogava RPG em streams e tal, e se tornou super popular, com séries, a série deles de live ficou um fenômeno monstruoso, influenciou aí, movimentou o mundo do RPG, vendendo D&D pra caralho, tem série na Prime Video, agora inclusive a 4ª temporada do Vox Machina tá aí, tem série derivada daquela série e tal, um grupo gigantesco que ajudou a trazer de volta o RPG pra boca do público. Pô, é uma parada que é fenomenal. Fenomenal, assim, pro mercado, pro RPG. É muito interessante porque eles trazem visibilidade. Qual é o viés disso? O viés é que, no momento que uma pessoa novata vê um grupo que é, entre aspas, definido como a galera do RPG, esse pessoal do RPG, você faz com que as pessoas que vão jogar RPG queiram jogar aquilo que elas estão vendo. E aí você define uma forma de se jogar RPG. Sendo que o RPG, você não pode definir ele. O RPG é isso. Não, RPG é coisa pra caralho. Você pode jogar de milhões de formas diferentes. O Matt Mercer, lá, o mestre do Critical Role, ele tem um tipo de jogo. Ele mestra de um jeito dele. Os jogadores jogam de uma maneira específica, um sistema adaptado por eles. Tá, né? Então é uma maneira de jogar, que não é o que define o RPG. Então, assim, é bom, mas ao mesmo tempo tem um viés. E isso é uma coisa que também é um backslash que pode rolar com backrooms, né? Eu acho que no final das contas do dia, no frigir dos ovos, cada um escolha aí o que a metáfora quiser, quem decide é a audiência, né? Igual a audiência decide qual é o melhor Batman. Ou não, faz vídeo debatendo. A audiência decide qual a melhor versão, como eu falei, do Drácula, de zumbi. O zumbi que... Eu gosto do zumbi do Romero. Aí veio o Zack Snyder e fez o zumbi que corre. Aí negou, eu nunca tinha pensado em zumbi assim, mas teve uma resistência quando surgiu, né? O zumbi do Zack Snyder, a galera, nada a ver, mano, o zumbi tem que ser lerdo e tal. E aí você fala, mas é uma nova forma, tal. É interessante mesmo isso, cara. É uma parada muito nova que tá acontecendo para além de YouTube. Né? O pessoal mencionou rapidamente aqui nos comentários uma outra creepypasta, entre aspas, que eu também sou muito fã, que é o SCP Foundation, que é muito legal também. A molecada gosta, a adulta também. Eu acho mais legal esse do que o Backrooms, cara. Do que o Backrooms, né? É muito... Cara, e tem muito vídeo também, muito vídeo maneiro dos caras lá correndo atrás do monstro, o monstro fugiu, os vídeos explicando aquela criatura, como é que os caras contêm a parada e tal. Então, eu tô daqui a pouco vai pintar a Hollywood e vai falar assim, aí, quem é o manda-chuva do... Manda-chuva, o maior termo dos nossos pais, né? Muito maneiro, manda-chuva. Oi, manda-chuva! A Hanna-Barbera, na verdade. Oi, manda-chuva! E até quem é o manda-chuva? Quem é o manda-chuva do SCP aí? Pô, vamos fazer esse cara vai fazer um filme do SCP. Não, e olha só, indo além do quem é o manda-chuva do SCP, o que o Hollywood poderia entender para se conectar é o seguinte, a gente não tá se perguntando qual é o novo gênero de filmes depois de heróis, depois de zumbi e tal. Cara, creepypastas feitos por pessoas que são da internet. Deixa na mão desses caras, pega o folclore internetico e deixa esses contistas da internet botarem isso nas grandes telas. Seria um caminho e um gênero muito bom, né? O James Kurose, que é membro aqui do canal, botou ele também. O SCP lembra muito Control. Total. Cara, eu tava esperando pra coisar exatamente. Cara, esse comentário é muito bom. Eu tava esperando, falei, cara, é isso, eu ia trazer pra ver se vocês achavam lembra um paralelo pouco, também. Lembra um pouquinho. É que o Control, ele não vai pelo caminho de seres biológicos dessa forma que o SCP faz. Mas lembra, total. As coisas vão se influenciando, né? Eu acho que o Control teria uma evolução se fosse desenvolvido pela comunidade que seria inacreditável, assim. Ele funcionaria como uma creepypasta muito bem, assim. Seria muito legal. Eu não sei também, eu tenho muita...
eu sempre tomo essa discussão como o pessoal fala lá, com um grão de sal, porque o Backrooms, beleza, começou com uma brincadeira lá no 4chan, de espaços liminares, depois vocês procurem aí e tal, essa inquietação que gera, né, uma foto, um vídeo de um lugar que é simultaneamente familiar, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando, né? Mas aí a parada foi evoluindo, beleza. Tem a maioria das creepypastas de Backrooms é ruim, é uma merda, é fraco, entendeu? É boboca, sim. tal. Não, então, esse é o interessante. Então às vezes a galera vem muito nesse ponto, não, porque a comunidade, todo mundo contribuindo vai fazer uma coisa incrível, 99% das vezes é uma merda. Porque mas deixa eu trazer um ponto. Milhões de pessoas puxando cada um para um lado, e quando você vai ver na prática, o que acontece é que você tem um grupo de criadores que acaba se formando, uma comunidade, é uma coisa concêntrica, entendeu? Tem opiniões, é porque ali, tem Afonso, votos existe uma seleção mais natural das paradas. Isso. Como o geral cria as coisas, vai criando as ideias, os contos e o caramba, eventualmente os melhores vão se destacando. E vão se destacando, eu tô indo na teoria, tá? Vão se destacando porque ele é bom. Porque aquela história que foi criada, daquela pessoa X... tá agradando a galera. Ela tá agradando e ela vai tendo um upvote pra cima, ela vai subindo, ela vai indo para os mais relevantes. E aí chega num ponto de destaque. É lógico que a partir do momento em que uma pessoa que é um criador de conteúdo um criador de conteúdo da Backroom não, mas de uma creepypasta, ele começa a, de vez ou outra, trazer histórias, aumentar essa lore de maneira legal, o nome dele vai trazendo uma certa relevância. E aí o cara vai acabar tendo um destaque natural das paradas, que acaba sendo natural para todos nós, assim. A gente acaba fazendo isso, tipo, é igual um Mas é que as creepypastas, se a gente parar para analisar antropologicamente, elas não são... A mídia é nova, mas a dinâmica, ela é a coisa mais velha que existe. É uma história que é recontada e reinterpretada, e dependendo da cultura que conta aquela história, aquela pessoa muda de nome, muda de origem, mas o core continua o mesmo e etc, né? Então você tem essas histórias que transcendem gerações. É porque eu acho, Afonso, que essa parada da comunidade, você começa a pluralizar tanto, e a criatividade ela não fica enclausurada dentro de uma fórmula ou um modelo. Como qualquer um literalmente pode escrever, cara, você tem acesso a conteúdos que são absurdamente opostos ao que fez mais sucesso, porque simplesmente o cara resolveu fazer. E eu acho que o princípio da criatividade é esse, é você poder fazer uma coisa totalmente oposta, né, ao status quo. E quebrar aquela parada, por pior que seja, pode ser uma merda, mas vai ser tão diferente que vai fazer com que você que tá lendo essa parada que é uma merda, fala, peraí, o cara foi pra um caminho que eu nunca pensei. Essa história tá uma merda, mas tive uma ideia a partir daqui. E aí você vai pra um outro caminho. Isso é o que eu gosto dessas creepypastas. É verdade, muito, achei... Né, plurais nesse sentido. Perfeito. Sim, e assistam, pelo menos da minha parte, eu já recomendei pro Didi pra ele assistir. Backrooms, eu achei um filme muito bacana, muito legal. Não precisa ter conhecido o Kane Parsons lá no YouTube, não precisa já conhecer. Sim. Vai assistir um filme com uma pegada psicanalítica muito interessante. Sim, legal demais. Uma estética que você não viu em nenhum lugar, assim. Se você aproveito para deixar aqui uma sugestão de um conteúdo aqui do RG, né? Que foi um vídeo que eu fiz de review do Iron Lung, que é também um criador de conteúdo para o YouTube, que faz um filme, né? Ele até tira relativamente do próprio bolso, mas ele está trazendo uma obra da internet, um jogo, no caso, independente, para o cinema, indo nesse caminho, né? Um novo cineasta, né? Trazendo aí seus conteúdos. Então, mais uma sugestão aí. É isso. Eu tenho uma dúvida. O Backrooms, a distribuição dele acompanha a modernidade na internet ou não? Você vai precisar explicar um pouco melhor essa pergunta aí. Não posso. Responde com entendi. Se ele acompanha... Sim. Porque a gente tá falando de modernidade, internet, uma nova forma de consumo, cara, entendeu? Foi muito inteligente a forma saber como se a distribuição dele também tá com demorou pra eu processar, o problema daqui, na verdade, o problema tá no receptor, e eu falei, cara, agora eu captei. Vamos aproveitar que o Rolando Lero captou e vamos para os próximos comentários aqui.